Olá, meu nome é Cristina Ambach. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o programa EB5. E para nos ajudar a esclarecer as suas dúvidas, nós temos os nossos convidados, o Dr. Walter Santos e especialista em investimentos, Valkyria Pigeon. Olá, tudo bem com vocês? Bem, obrigado. Tudo bem? Bom. Dr. Walter, vamos começar a nossa conversa. Para os que não conhecem o programa EB5, o senhor poderia nos explicar resumidamente como funciona? Com certeza, Cris. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e explicar essas questões que você vai formular aqui para mim e para a Valkyria, tá? O programa EB5, ele é um visto que popularmente ele é conhecido como de investidor. Mas, na verdade, ele é um visto de criação de empregos através de investimento. Então, o termo que foi popularizado no mercado de visto de investidor é uma meia-verdade, tá? O foco principal desse programa é de criar empregos, ativar a economia americana. Então, olha só, os requisitos são investimento na economia, numa nova empreitada que crie 10 empregos novos. Estruturalmente, ele pode ser dividido entre um investimento direto ou um investimento indireto. O direto é quando o próprio investidor monta a sua empreitada e aplica o dinheiro necessário para criar os 10 empregos. O indireto é quando ele faz uso de um programa chamado Centro Regional, ou Regional Center em inglês, onde ele é sócio dessa empreitada, que contém vários sócios, e essa empreitada vai investir o capital que foi juntado por todos esses sócios, foi contribuído por todos esses sócios, e aí vai criar esses empregos necessários, 10 para cada sócio investidor estrangeiro. Muito bem, outro ponto que é relevante mencionar é que o valor do investimento definido no programa é de $1 milhão. Esse é o valor principal. Ele é reduzido pela metade para $500 mil quando o investimento é feito numa área rural ou quando o investimento é feito numa área de alto nível de desemprego, ou em inglês chamada Target Employment Area, TEA. A Target Employment Area é uma área que pode ser urbana, mas onde o desemprego seja 50% maior do que a média nacional. Vou te dar um exemplo. Se a média nacional de desemprego, o índice nacional de desemprego é de 8%, e eu tiver uma área urbana onde o índice nacional, onde o local de desemprego seja 12%, ele é 50% maior que o nacional. E, portanto, essa área urbana pode ser considerada uma área de alto desemprego, possibilitando o investimento de $500 mil ao invés do $1 milhão. Ok, obrigada. Quais são os requisitos para o investidor ser aprovado para o programa EB5? Em linhas gerais, repetindo a parte inicial, os requisitos básicos na lei são 3. Investimento do valor necessário, $500 mil, $1 milhão, numa nova empreitada para criar 10 empregos. Muito bem, esses são os requisitos gerais. Requisitos específicos é o investimento. Ele tem que prover de fundos lícitos. Ele tem que ser de propriedade do investidor. Dinheiro emprestado ao investidor não é dinheiro do investidor, porque ele tem a obrigação de pagar esse empréstimo. Agora, ele pode receber em doação. Quando ele recebe em doação, ele tem a liberdade para usar, gozar e dispor desse capital recebido. Portanto, o dinheiro é dele, ele pode investir. Então, o dinheiro tem que ser proveniente de fundos lícitos, tem que estar declarado, tem que ter trilha. O dinheiro investido você tem que voltar para a origem dele para saber se é um dinheiro que vem de fonte lícita. Tem que ser uma empresa, uma nova empreitada, né, como diz, criada depois de 1990. Existem algumas modalidades que permitem o investimento em empresas que estão com problemas, que têm contabilidade negativa ou que estão perdendo os empregos. Mas isso é uma matéria muito específica que nós vamos deixar para uma outra oportunidade. O programa geral é para empreendimentos novos e que requer esse investimento de $1 milhão ou de $500 mil. E muito bem, esse valor investido nessa nova empreitada terá que criar esses 10 empregos, ao menos no curso de 2 anos. Ou, se não chegar nos 10 empregos, ela tem que apresentar prova substancial de que está em vias de completar a criação desses 10 empregos. Do contrário, não pode ser aprovado.
Quais são os benefícios do programa para o investidor e a sua família imediata? Veja, sob a ótica imigratória, o programa permite que o investidor e a sua família imediata venham residir permanentemente nos Estados Unidos. Esse é o maior benefício migratório. Muita gente se refere a isso como comprar um green card ou comprar uma residência. Não pode ser dito isso, porque não é comprar. Você está criando empregos, investindo capital para criar empregos, para movimentar a economia. Em decorrência desse seu investimento que criou esses empregos, o país lhe dá a possibilidade de vir residir permanentemente no país. A residência permanente é o chamado green card. Ela permite que a pessoa viva e trabalhe nos Estados Unidos. Ela não se confunde com a cidadania americana. A cidadania americana é um estágio subsequente. Uma pessoa que receba a residência permanente pelo EB5, depois de 5 anos de residência permanente de green card, é que ela pode aplicar para a cidadania americana. E com a cidadania americana, ela pode votar em eleições americanas, ela pode se candidatar a empregos públicos, ela pode peticionar para membros de família para virem residir aqui também, e ela nunca mais perde a possibilidade de residir permanentemente nos Estados Unidos. Em quanto tempo o investidor e sua família imediata recebem o green card e a cidadania americana? Esse projeto tem várias etapas. Olha só, em primeiro lugar, quando ele faz um investimento, você inicia o processo imigratório. Muito bem, tem uma série de documentos, tem traduções e tudo mais. Mas feito o investimento, deflagra a possibilidade de se iniciar o processo. Uma vez feito o processo inicial, hoje está levando cerca de 18 a 20 meses para essa aprovação inicial da petição de imigrante. Após a aprovação da petição de imigrante, é feita a aplicação individual de green card do investidor e da sua família direta. E aí vão mais uns 4 a 6 meses. Então, olha só, o primeiro green card é obtido em cerca de 2 anos, mais ou menos. Ele é um green card válido por 2 anos. Ele é considerado uma residência condicional. Por que condicional? Porque o governo quer ver que o dinheiro investido vai permanecer investido num prazo de 5 anos e que esses empregos de fato permanecerão fixos por esse prazo igualmente. Então, depois desse primeiro green card condicional de 2 anos, antes do término desses 2 anos, o investidor tem que fazer uma nova petição, que é para remover essas condições e ele receber um green card definitivo. Com o green card definitivo, que é válido por 10 anos, né, mas ele só vai obter mais ou menos depois de 5 anos de ter feito o investimento, aí não existem mais questões ligadas à manutenção do investimento. Ele pode encerrar a atividade de investimento dele, ele pode pleitear a devolução do capital, ele pode continuar nessa exploração, enfim, aí a decisão é econômica dele. E, como a gente disse anteriormente, quando ele recebe esse green card definitivo, já está próximo dos 5 anos de residência. Aí é quando ele já pode aplicar para a cidadania americana. Correto. Uma coisa que preocupa muitas pessoas que querem investir é o tempo que demora. Como você disse, demora mais ou menos 18 meses. Existe alguma correlação com o número de processos que a imigração tem no momento? Por exemplo, se existirem muitos processos, vai demorar mais tempo, não vai? Se existirem menos processos, o seu green card vai sair mais rápido. Sem dúvida. Não, sem dúvida. A par disso, essa é uma questão processual que você está colocando, muito bem colocada, porque, óbvio, eles podem aumentar o número de oficiais para julgar o aumento nas petições protocoladas, mas você não treina um oficial em poucos dias. Esse é um processo altamente complexo, cheio de detalhes, que você precisa de treinamento contínuo, inclusive, uma educação técnica mesmo para poder decidir. Então, de fato, aumentando o número de aplicações, se o número de oficiais que adjudicam esses casos não acompanham esse crescimento, o processo tende a demorar mais ainda. Mas tudo bem, não é só esse o problema. Há um problema legal. Anualmente são concedidos 10 mil vistos EB5, porque essa cota é fixada por lei, o Congresso Nacional fixou essa cota. Então, o Departamento de Imigração só pode conferir 10 mil green cards por ano. Embora você possa ter 90 mil petições, 100 mil petições, não importa. Mas apenas 10 mil é que vão receber. Então há esse problema onde alguns países já até
possuem uma fila de espera para receber o green card. Vou te dar um exemplo. Pela lei migratória, nenhum país pode enviar mais do que 8% de imigrantes todo ano. Então, se na lei migratória total existe, digamos, 1 bilhão de pessoas por ano, nenhum país pode ter mais do que 8% disso. Então, se um país atinge mais do que 8% disso, começa a criar uma fila para esse país. Exemplos comuns para fins de EB5 é a China. Para fins gerais e migratórios, você tem China, México, Filipinas, são outros exemplos de muitos candidatos para poucas vagas. Então, de fato, são problemas que têm que ser administrados à medida que a petição corre. Um processo de 2 anos demanda acompanhamento incessante durante todo esse período. E para os que se preocuparem, né, com relação à cota do Brasil, os brasileiros nunca ocuparam 100% a sua cota, então não teria esse problema da China e Filipinas, né, Dr. Walter? Correto. O Brasil nunca atingiu, ele já atingiu níveis para outras finalidades, por exemplo, a loteria de Green Card. A loteria de Green Card, quem manda mais do que 50 mil imigrantes no ano está excluído da loteria. O Brasil manda mais do que 50 mil imigrantes para cá e está excluído da loteria. Mas para fins de EB5, perfeito, nunca atingiu esse nível de 8% da cota imigratória mundial aqui para os Estados Unidos. Então, é chamado current, atual. Isso é só uma questão de esperar o ano fiscal iniciar para poder dar vazão a essa fila de espera, digamos assim. Enquanto a aprovação da petição não sai, que alternativas o senhor sugere para que a família possa já ficar esperando nos Estados Unidos? Algum cuidado ou alguma recomendação especial nesse caso? Excelente pergunta. Por quê? O EB5 é um visto de imigrante. Uma vez que o investidor faz a petição de imigrante, ele já manifestou a sua intenção de residir permanentemente aqui nos Estados Unidos. O que significa que ele não pode se valer de uma categoria de não imigrante. Por exemplo, visto de estudante, visto L, visto E. Essas são categorias de vistos de não imigrante, ou seja, a pessoa vem com a expectativa de retornar para o seu país de origem. Mas se ele já tem o EB5 feito, peticionado, ele já manifestou a intenção de residir permanentemente. Agora, calma, aí vem a resolução. Ele pode, isso é muito comum, o estrangeiro pode vir para cá com o visto de não imigrante, ele vem estudar, ele vem com o visto E2, ele vem com o visto L1, e uma vez que ele está aqui, desperta o interesse de fazer o visto EB5, e aí sim ele manifesta a sua intenção de imigrar permanentemente, residir aqui permanentemente. Então, é uma questão de intenção do estrangeiro. Se ele já fez a petição de EB5, esqueça, não há como mantê-lo aqui para esperar o andamento do processo. Ele de fato vai ter que aguardar no próprio país de origem. Agora, se ele está nos Estados Unidos com uma outra categoria não imigratória, é permitido a ele sim se mudar de intenção, aplicar para o visto EB5 e conservar aquela original, aquela inicial categoria não imigratória até que passem esses 2 anos. Dr. Walter, várias pessoas perguntam pra gente, mas puxa vida, embora exista esse conflito entre o F1 e o EB5, eu não posso, nesse período em que meu green card ainda está sendo processado, ficar um tempo nos Estados Unidos estudando até para me preparar para quando eu vier a residir. Inclusive, as pessoas nos perguntam também, e se a esposa do investidor fizer a aplicação, é considerado ainda um conflito? Se você quiser falar sobre isso também. Veja, vai depender do momento. Se esse pedido for feito depois de ter sido apresentada a petição de EB5, vai ser muito difícil o consulado conceder um visto de estudante para essa pessoa ou para o seu cônjuge. Agora, se for anterior à petição de EB5, não há problema, porque o consulado tem a questão legal do visto de estudante é que ele é um visto de não imigrante. O estudante vem do seu país de origem, estuda nos Estados Unidos e retorna para o seu país de origem para aplicar no seu país de origem os conhecimentos adquiridos aqui. A argumentação de que ele viria para aprender a língua ou se adaptar, ela transcende a questão do EB5. Então, o consulado seguramente vai dizer, bom, você pode estudar no CCAA, na cultura inglesa, nas escolas de inglês, enfim, Berlitz, Fisk, qualquer uma. E mesmo que você identifique que você vai ficar, por exemplo, 1 ano, está demorando 1 ano e meio, 2 anos para sair o green card, se a pessoa determinar, olha, eu quero ficar 1 ano só, vou voltar para o Brasil e vou esperar no Brasil o meu green card ser emitido.
isso poderia ser uma alternativa ou não, dentro da sua... Sem dúvida, esperar no Brasil sempre é uma alternativa. Normalmente, se você olhar o processo migratório antigamente, na verdade, todo imigrante tinha que esperar fora dos Estados Unidos. Depois é que foi criada a figura do ajuste de estados, que permite, para aliviar a separação familiar, que o imigrante aguarde no próprio país e não tenha que sair por esse processo. Até como forma de desafogar o serviço consular, que cresceu imensamente nos últimos anos. Esperar no país de origem é sempre uma alternativa, não há problema nenhum. E Dr. Walter, o senhor vê algum impacto negativo com a administração Trump e possíveis mudanças no programa no futuro próximo? Olha, a mudança sim, eu acredito que sim. Não acredito que vá haver a extinção do programa EB5. Embora eu arrisque dizer que nem ele nem a esposa dele sabem o que vai acontecer no dia seguinte, porque essa tem sido a postura do governo. Mas a própria família Trump tem vários projetos de hotéis, a Val está muito ligada a isso, ela vai até poder te dizer também, e tem um interesse, a família dele está vendendo também cotas de investidores para hotel, quer dizer, há muito dinheiro envolvido, grupos multimilionários, alguns bilionários, e eu acredito que não vai extinguir o projeto. Ele foi provado que ele traz benefícios à economia, ele estimula a economia. São necessários ajustes, eu concordo, eu acho que ele desvirtuou um pouquinho o objetivo principal na formação dos grupos de centros regionais, mas não para o benefício do investidor. Eu acho que esse foi mantido e o benefício para o país de criação de emprego também. Então é capaz de mudar o valor, por exemplo, mas os requisitos básicos de ter que haver um investimento, criar 10 empregos, isso eu acredito que não vai mudar, eu acredito que o programa será mantido. Hoje ele está válido até 8 de dezembro de 2017, ele tem sido estendido em pequenas extensões e a cada dia a gente vai ter que administrar também essa mudança legislativa. Valquíria, você gostaria de comentar? Eu também concordo que eu não vejo nenhum impacto no futuro grande para o EB5. Se vocês considerarem que o alicerce desse país é empregos, que o Trump tem falado muito, né, na questão de emprego e ter uma economia estável, o programa EB5 ele proporciona isso. Desde 1990, mais de 90 bilhões de dólares foram injetados na economia e milhares de empregos a cidadãos americanos foram criados. Portanto, eu não acredito. A segunda razão que eu não acredito é pela própria postura da família Trump. Eles dependem, em muitos casos também, dos seus projetos EB5. Eu acredito que eles vão ajustar para que seja mais justo de acordo com os parâmetros deles. A questão toda do aumento é que desde 1990, quando o programa foi criado, nunca houve nenhum reajuste monetário. Embora nos Estados Unidos a gente não tenha sentido inflação como em outros países, obviamente desde 1990 deveria ter sido reajustado o valor. Dr. Walter, que recomendações o senhor dá para os interessados entrarem no programa de forma segura e menos arriscada? Olha, eu acho que é extremamente importante o investidor estar bem assessorado em vários aspectos. Ele tem que ter um advogado de imigração de confiança, ele tem que ter um corretor financeiro de confiança, alguém que tenha reputação idônea, que vai indicar a ele o melhor investimento que se adeque às necessidades dele. Eu acho que ele não pode... falei o que ele precisa, agora eu vou falar o que ele não tem que fazer. Ele não deve se fiar em promessas. Um dos requisitos do programa é que investimento dinheiro colocado a risco. Não existe garantia de devolução do capital investido. Não pode. Se tiver em qualquer contrato a garantia de devolução, o green card não pode ser aprovado. Então ele não pode acreditar nessas promessas de que ele vai receber algum benefício. O benefício que ele vai receber é o green card se forem criados os 10 empregos e o investimento for mantido. E ele não pode confundir essas feiras ou apresentações comerciais como sendo realmente líquido e certo o melhor para ele. Não. Eu acho que vale para fins informativos, para que ele se muna de informações, mas que sirva para ele ir atrás, questione e ache realmente aquilo que vai servir aos interesses dele. Ok. Obrigado, Dr. Walter. Agora a gente vai conversar um pouco mais sobre a parte de investimentos com a Valquíria. Valquíria,
Você poderia falar um pouco sobre que tipos de investimento qualificam para o programa EB5 e quais são os custos envolvidos? Bom, como o Dr. Walter mencionou, qualquer empreitada comercial, empresarial, que cumpra com os requisitos do EB5 podem ser utilizados para esse fim. 70% hoje dos mais de 1.000 projetos que existem nos Estados Unidos são no ramo imobiliário. É bem aparente essa questão, até porque as pessoas acabam tendendo a acreditar que construções civis você tem o colateral na construção em si. Inclusive nós também, dentro dos projetos que a gente avalia, nós temos uma certa tendência a preferir por esses projetos justamente por esse colateral. Qualquer empreitada em resumo, qualquer empreitada dentro dos critérios do EB5. O outro aspecto que é a questão de custos, que são os $500 mil iniciais, e as pessoas têm que estar preparadas para ter um custo perto de $100 mil, com toda a questão da taxa administrativa, honorários advocatícios e todas as despesas da petição. A maior parte dos projetos cobram, alguns incluem, outros excluem a questão imigratória, mas na média entre $70 e $80 mil é o que a pessoa deve esperar gastar fora o aporte dos $500 mil. Então você teria um investimento mais ou menos de 580 a $600 mil. Exatamente, a pessoa precisa ter esse recurso, estar preparado e não contar com esse dinheiro por pelo menos, em média, 5 anos, que é quando espera-se que a pessoa recupere o seu valor investido. Ok. Em quais são os investimentos mais comuns e recomendados? Os mais comuns, como eu mencionei, 70% de praticamente todos os projetos hoje no mercado são do ramo imobiliário, nós gostamos, embora, obviamente, qualquer projeto tem que passar por uma análise profunda de riscos, de vantagens e tudo o que a gente precisa olhar. Existe um critério bastante longo para pessoas como nós, brokers de securities, que aqui nos Estados Unidos esse tipo de investimento é considerado securities, por isso a nossa licença junto ao SEC, a sigla significa Securities Exchange Commission, e o FINRA, que é o Financial Industry Authority, que são os órgãos que regulamentam toda essa questão de investimentos de risco. Muitas pessoas têm investido em imóveis aqui na Flórida por algum tempo já, não é? E às vezes até em valores superiores a $500 mil. Neste caso, se você investiu mais de $500 mil em imóveis na Flórida, a pessoa poderia aplicar para o EB5? Essa é uma pergunta, aliás, a pergunta número 1 que a gente recebe. Não é? Hoje em dia existe essa grande busca de pessoas que querem vir ter o seu investimento seguro aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas têm gasto mais de $1 milhão, milhões às vezes de dólares em imóveis, e as pessoas acabam tendo a ideia de que, puxa, eu estou investindo tudo isso no país, por que eu não tenho direito ao green card? Infelizmente não, infelizmente só ter imóveis que o benefício seja só seu não vale para o EB5. Como o Dr. Walter explicou, esse seu investimento ele tem que gerar no mínimo 10 novos empregos a cidadãos americanos e ele tem que beneficiar a economia americana. As suas mansões aqui, os seus apartamentos, os seus imóveis só estão te beneficiando. Então, não, infelizmente, não. Eu queria completar o que a Val mencionou, porque a própria estrutura legal do visto, ela vai explicar e vai sanar qualquer dúvida. A primeira coisa que a gente mencionou foi que o visto é de criação de empregos através de investimento. Então não é um visto de investidor. Você pode ter 2 milhões na conta, 5, 10, 20. Você pode comprar um hotel de $30 milhões, não te dá benefício migratório nenhum, zero. O visto é de criação de empregos por investimento. Não é simplesmente ter o capital, ter investido, ter no banco, ter num imóvel. Não. A Val colocou muito bem. É isso mesmo. Valquíria, como funciona o trabalho de profissionais como você, security brokers, e que vantagens o investidor terá com a sua assessoria versus contratar os projetos diretamente? Olha, Cristina, é muito importante as pessoas entenderem, e eu acho que a maior parte dos investidores tem essa preocupação aonde eu vou colocar o meu dinheiro, até porque ele tem que estar em risco.
O nosso trabalho, primeiro que o nosso objetivo é a proteção dos nossos clientes. Inclusive, pessoas licenciadas, quando nós tiramos a licença, nós juramos praticamente a bandeira dos investidores de que nós vamos sempre proteger os interesses do cliente. Nós buscamos projetos qualificados para o EB5 e investidores qualificados para aquele projeto ou de perfil que se adequa àquele projeto. Nem todos os projetos atendem às necessidades de cada investidor, por isso o nosso trabalho é de primeiro entender o que o cliente quer, aonde ele quer o investimento, até que nível ele gostaria de ter o risco, porque, um exemplo, a maior parte dos projetos EB5 não te dão uma perspectiva de ganhos muito grandes. Porém, muitos deles te oferecem um risco maior, mais um que a gente chama upside, um benefício no final. Tem pessoas que querem ser mais conservadoras, querem ter o mínimo de risco possível. Normalmente os projetos de riscos pequenos, nunca, se ouvirem sem risco, isso é ilegal, fraude. Todos os projetos têm que ter o seu risco pela sua natureza, mas alguns projetos oferecem um benefício maior ou menor de acordo com o nível de risco. O nosso trabalho nós temos o que a gente chama de 30 pontos de checagem. Nós olhamos vários pontos do projeto, coisas técnicas muitas vezes que mesmo um investidor brasileiro, por exemplo, acha que entende de investimento, e nós colocamos essa perspectiva dentro do mercado e dos riscos dos Estados Unidos. Então nós indicamos para os nossos clientes, nós avaliamos e trabalhamos de duas maneiras. Nós analisamos vários projetos, ou se o cliente tem um projeto que ele quer aplicar, ele já viu, foi ver e gostou, nós vamos lá e dentro da nossa especialidade nós vamos analisar friamente aquele projeto e dar o nosso aval ou não, a nossa recomendação ou não para eles aprovarem. Em termos de vantagem, o investidor ele não tem nenhuma vantagem indo direto para os projetos. Primeiro porque, obviamente, todos os projetos vão só dizer o lado positivo deles. Nós vamos olhar os dois pontos, nós vamos ver os upsides, os downsides e dar a nossa opinião dentro dessa escala de risco. Nós somos pagos, é muito importante que todos saibam que nós somos pagos pelos projetos. Os clientes não têm que pagar pessoas como nós, embora existam muitos colegas que cobram. O nosso trabalho é de indicar e apresentar esses clientes aos projetos, e os projetos nos recompensam, mas de novo a nossa principal prioridade é o nosso cliente investidor. Absolutamente correto o que a Val está falando. Veja, o Centro Regional está vendendo cotas de investimento, ele quer captar recursos, ele quer o dinheiro seu investidor. O broker, o intermediário, ele vai poder te encaminhar para aquilo que seja melhor, para o melhor investimento. Ele tem muito mais conhecimento de projetos que já foram trabalhados, que já teve investidores que colocaram dinheiro, a dificuldade ou não de trabalhar com esse ou aquele projeto. Então, o Centro Regional, o único interesse comum que ele tem com o investidor é que dê certo e você receba o teu green card e ele receba o teu dinheiro. Mas se você tiver algum problema, é cada um por si. Então ele não está zelando pelos seus interesses. O interesse de vocês é comum até um determinado ponto. Ele na verdade corre em paralelo. Nós tivemos problemas com centros regionais que impunham ao investidor a contratação do escritório de advocacia XYZ. Ora, veja, quem peticiona é o investidor, pessoa física, é o dinheiro dele. Por que ele vai contratar um advogado imposto a ele pelo centro regional? Ele é que tem que ter a liberdade de contratar com quem ele tem confiança, seja no trabalho a ser realizado, seja até por acesso à comunicação. Tem muitos investidores que não falam inglês e querem algum interlocutor legal para que mostre para eles como funciona na própria língua. Faz a diferença sim. Então, de novo, como a Val colocou, não custa nada para eles, o custo é idêntico. O broker ele é remunerado pela comissão paga pelo centro regional. Então, altamente recomendo. Eu acho que você está nem contratando, porque você não está nem pagando nada à pessoa, mas você está utilizando os serviços de uma pessoa que está zelando pelos seus interesses, com certeza. E que entende bastante sobre o assunto. E que entende sobre o assunto. Eu entendo, a questão é a seguinte:
Os advogados de imigração, como o Dr. Walter, entendem em detalhes todo o processo imigratório. Então, nós trabalhamos em conjunto porque nós, os brokers, conhecemos sobre investimento, nos reunimos uma equipe para atender à necessidade do cliente. Por isso é bastante importante. Eu acho que muitas pessoas não sabiam que existiam esses recursos aqui para esse tipo de investimento. E graças, né, Dr. Walter, a esses recursos, investir no EB5 hoje em dia está muito mais seguro do que era antes. Sim. Né? E Valquíria, que regras e cuidados vocês têm ao selecionar projetos para recomendar aos seus clientes? Eu não vou mencionar os 30 pontos da nossa análise, porque a gente ficaria aqui um tempão, mas uma das primeiras coisas que nós verificamos é a solidez desse projeto. Né? Nós selecionamos projetos que quem está responsável pelo projeto já tem experiência. Nós temos analisado, por exemplo, o histórico das pessoas que estão nos projetos, os donos dos projetos, já tiveram problemas, tem passado criminal, nós checamos tudo isso. Nós também verificamos se o projeto não depende muito do EB5. O ideal é que o projeto utilize uma parte bem pequena do seu capital através do EB5, porque é menos risco, menos demora nos projetos, que se o projeto precisar primeiro angariar os investidores, vai demorar mais e o projeto vai se alargar mais. Uma coisa que nós hoje, com toda essa questão do EB5, não sabemos que alterações vão ter. Nós, né, na nossa empresa, nós temos uma posição hoje, talvez um pouquinho extremista, mas com tantos projetos que estão aí fora, ou seja, os clientes têm muitas opções. A gente só está recomendando, neste momento de indecisão do programa, os projetos que já tenham sido aprovados pela USCIS. Não necessariamente os projetos que não foram aprovados vão ter problema, porém, nessa situação, a minha responsabilidade é diminuir ao máximo os riscos para o meu investidor. Esses são alguns dos principais, mas como eu falei, a gente tem uma análise financeira, a gente vai a fundo, nós analisamos todas as finanças, inclusive depois que o cliente investe, nós vamos acompanhar até ele receber o dinheiro de volta, todos os projetos, o andamento, vamos ser os fiscalizadores desse projeto também, porque temos o interesse que nossos clientes tenham sucesso no seu investimento. Claro. Dr. Walter, algum comentário? Não, de acordo com o que ela mencionou, absolutamente. Eu sou a favor também do grupo centro regional, aquele que todo mundo vai atrás, que está esgotando rapidamente. Eu suspeito daqueles que eu recebo e-mails repetidas vezes: olha, nós temos o centro regional, mande clientes para nós. Não me atrai um pouco. Eu gosto mesmo daqueles que está todo mundo correndo atrás, que rapidinho fechou o grupo, já estão pensando em abrir outro, porque é bom, é coisa que vai para frente. E a questão da dependência é fundamental. Hoje em dia, acho que 20%, até 20%, né, são os melhores colocados, que tem 20% de dependência de EB5. O restante é dinheiro captado no mercado mesmo. Quer dizer, o projeto vai para frente, independente da cota de investidores. Enfim, é uma análise individual, detalhada, e que o serviço do broker está para isso mesmo, para minimizar esses riscos. Valquíria, você pode nos falar um pouco sobre os riscos que os investidores precisam assumir para atender aos requisitos do programa EB5 e também das leis de securities dos Estados Unidos? Claro, é importante só relembrar, como o Dr. Walter havia explicado, para atender as leis do programa EB5 e das leis de securities dos Estados Unidos, fica proibido dar qualquer garantia de retorno ou de devolução do dinheiro investido, embora a maior parte dos projetos, obviamente, tenha o objetivo de retornar. A USCIS é muito criteriosa na aprovação dos projetos. A maior parte dos projetos são projetos bons, porém é importante que as pessoas não se enganem com relação a promessas de devolução. A pessoa pode perder o seu valor integral ou parcial, ou receber de volta, inclusive receber lucros e dividendos em relação ao seu investimento, que isso é totalmente dentro da lei, ok? E quais são as principais características de bons projetos e como fazer para que o cliente se assegure de que tudo que apresenta é confiável? Fica bastante difícil um leigo poder ter 100% de segurança que aquele investimento é seguro, por isso profissionais como a gente.
É importante que as pessoas analisem vários critérios, como eu mencionei. Esse projeto já fez outros projetos, teve sucesso. Existe uma necessidade muito grande do investimento EB5. Quanto tempo esse projeto está no mercado, quanto tempo está levando para vender suas cotas. Isso, entre outros fatores que nós olhamos e recomendamos ao cliente que sempre seja bem assessorado por seu advogado de imigração e de um broker de securities que vai poder verificar todos esses pontos para ele. Para você, ok. Dr. Walter, mais alguma consideração sobre o assunto? Apenas para alertar o público que essas são informações genéricas, o caso individual tem que ser analisado com cuidado, não existe um processo igual ao outro. Eu sempre digo, volto a insistir, para não cair em promessas, não acreditar naquilo que é mais fácil, não acreditar nas pessoas que estão te apressando ou te induzindo a fazer o processo correndo, não. Cada imigrante, cada pessoa tem seu próprio tempo de maturação. É quando você falar, agora é a hora, agora que eu quero investir, agora que eu quero mudar para os Estados Unidos. Enfim, você que vai saber a sua hora de se planejar. Só tem que ficar atento, óbvio, às vigências legislativas. Hoje está até 8 de dezembro, como a gente mencionou, e tem o risco sempre de aumentar o valor, é só essa questão. Mas o momento de investir é seu, você que decide. Não acredite, não aceite que as pessoas te empurrem para isso rapidamente. Obrigada. Valquíria? Eu só gostaria de acrescentar, as pessoas também nos perguntam muito que tipo de investimento é interessante, porque existem basicamente dois. Você ou empresta para o projeto dentro de um prazo e retorna, ou então você se torna sócio acionista. Eu diria que nenhum dos dois é mais ou menos arriscado. Se o projeto não der certo, não importa se você emprestou, se você é sócio acionista, você vai participar do resultado. Eu particularmente, sob o ponto de vista de analista financeira, eu gosto muito dos projetos que te dão participação societária, porque o projeto tendo sucesso, o investidor também acaba tendo upside, e isso depois que ele assumiu os seus riscos. O que eu acho bastante justo é que ele tenha não só o seu dinheiro de volta, mas também que ele tenha uma possibilidade de ganho. Ok? Basicamente seria esse último comentário que eu gostaria de fazer. Dr. Walter, muito obrigada pela sua presença e por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço. Valquíria, também muito obrigada. Vocês esclareceram muitas coisas. Obrigada a você. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou necessitarem de qualquer tipo de esclarecimento sobre o programa EB5, por favor, sinta-se à vontade de entrar em contato com o Dr. Walter ou com a Valquíria.